Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que trata do que se faz em termos de saúde no mundo, no Brasil, aqui no Pará, especificamente aqui em Belém. Hora de Saúde é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe. E neste exato momento, para o mundo inteiro, pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente dol.com.br ao vivo. Eu gosto de comentar isso aí porque no final do programa chegam comentários do Canadá, dos Estados Unidos, do México, da Colômbia, de toda a América do Sul, do Amapá até a Patagônia, aqui na nossa região, da Europa toda, da Noruega, da Suécia, do Azerbaijão, tá? Lá em Baku. Temos um engenheiro que nos assiste, que é meu amigo, e o lugar mais distante que alguém sempre manda um comentário é de Perth, na Austrália. São 11 horas de diferença. Então, o programa passa lá à noite. Então, isso dá, essa audiência mundial, dá-se uma sensação enorme de prazer de estar fazendo as coisas bem feitas na nossa região. Esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata as doenças neurológicas, com os doutores Érico Pascoal e Fernando Pascoal, que tratam de neuroclínica, neurocirurgia, neurointervenção, neuropediatria, toda a área neurológica. E o nosso convidado de hoje, mais uma vez, eu estou tremendamente orgulhoso, porque ele foi meu aluno, é o doutor Erivelton, com H e Y, Erivelton Lima de Freitas. O Erivelton formou em 2004 na UFPA, fez especialização em radioterapia no Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, que é um instituto dentro da Santa Casa de São Paulo, tá? Referência nacional, e hoje ele é responsável técnico pelo serviço de radioterapia do Hospital Porto Dias e também trabalha no Ofir Loyola, no serviço de radioterapia. O Erivelton veio aqui contar para a gente o que é e como funciona a radioterapia, que é um dos tratamentos de câncer. Erivelton, primeiro, super obrigado por ter aceito o convite, obrigado por você estar aqui, né? Pelo que a gente já conversou antes de começar o programa, você vai ganhar uma cadeira cativa para voltar sempre aqui e explicar. Mas, Erivelton, já iniciando, já te agradecendo, como começou? Isso responde bem rápido que o programa é curto, apesar de... Como começou a radioterapia no mundo, hein? Você falou um histórico de 1886, gravei a data. É isso mesmo. Mas antes de mais nada, eu queria também agradecer o convite. É um orgulho também para mim poder estar aqui com o meu mestre, né? Obrigado. E vou estar sempre à disposição, sempre que você chamar. Obrigado. Como você já introduziu realmente a radioterapia como uso clínico, né? Como uma modalidade de tratamento oncológico, ela começou em 1886. É um médico de origem alemã que morava nos Estados Unidos, chamado Grobe. Ele, de uma maneira empírica, ele imaginou que aquilo poderia ter algum uso clínico, né? O uso do raio-x. Ainda não existia a radioatividade, na verdade, né? Então, ele pegou bombas de raio-x e encostava no seio de mulheres com câncer de mama. Você imagina que naquela época, quando se descobriu um câncer, porque ele já estava muito avançado, às vezes sangrando, cerado, então ele encostava a bomba de raio-x na mama e com isso ele conseguia fazer parar de sangrar, ele conseguia melhorar o aspecto da lesão, a despeito dos efeitos colaterais que isso traria, porque não se tinha dose, não se tinha protocolo, era algo completamente empírico. E a partir daí o uso da radioterapia ganhou força com o advento da descoberta da radioatividade, né? Depois vem a
Historicamente, a Madame Curie, que foi assim, um dos nossos ícones, né, da radioterapia, com a descoberta tanto dos elementos naturais e, posteriormente, dos elementos artificiais. E aí a radioterapia começou a ganhar cada vez mais campo. Hoje, a radioterapia trata câncer e trata outras patologias também. Como é que ela funciona? Bem, a radioterapia, a gente usa basicamente raio-x, né, na radioterapia convencional, né? O paciente ele fica deitado, é como se fosse uma tomografia. O paciente ele fica deitado e o acelerador linear, que é a máquina que produz o raio-x, ela é programada para aquela radiação e especificamente no local onde está a patologia, no caso, onde está o tumor. Certo. Você tem outras modalidades de tratamento. Essa é a mais utilizada, é a que está mais largamente empregada no Brasil e no mundo, que é a radioterapia externa. Mas você tem outras modalidades também, além dessa. Essa programação, o processo da radioterapia evoluiu no tempo, para o momento? Sim, evoluiu não só em termos de equipamento, né? Porque antes você começou com raio-x, depois se usou os cobaltos, as bombas de cobalto. Na bomba de cobalto você tem um elemento radioativo que fica emitindo radiação o tempo inteiro. Certo. Ou seja, você tem maior risco, inclusive, de contaminação, não só do paciente, como contaminação até de quem trabalhava com o equipamento. Hoje não, hoje os aceleradores, eles produzem a radiação a partir da eletricidade. Só para título de comparação, quando a gente usa, por exemplo, uma luz, uma energia que ilumina a nossa casa, a gente está falando de 110 volts, 220 volts, né? A radiação hoje ela é produzida a partir da eletricidade, com uma carga que chega em torno de 6 milhões de volts. 6 milhões de volts. Isso, que é o 6MV, que a gente chama, o 9MV. Então, assim, é uma energia absurda que é produzida, que é necessária para você gerar o raio-x para que ele seja direcionado para o tumor. Certo. Com isso, ligou o botão e desligou, você não tem mais radiação. Esse é o grande salto. Avanço. Que fantástico isso aí. A segurança. E você me falou que alguém na história descobriu que era melhor fazer um pouquinho de cada vez para não necrosar, para não dar problema. Quanto tempo dura uma sessão hoje, hein? Em média, com os equipamentos mais novos, né, em torno de 8, 9 minutos. É a média. É rápido. Os equipamentos mais antigos você tinha aí 15, 20 minutos, até mais tempo, dependendo do tratamento, dependendo do tamanho do campo. Mas os equipamentos hoje são muito mais modernos, muito mais precisos, né? E quando alguém está com um tumor, um câncer, que vai fazer radioterapia, precisa de muito tempo para tratar? Várias sessões? Isso é muito variável. Hoje, com o advento dos equipamentos mais novos, a gente teve uma tendência hoje na radioterapia que a gente chama de hipofracionamento. Vou te dar um exemplo prático. O tratamento do câncer de próstata, até recentemente, era em torno de 38 sessões. Próstata. Isso em alguns lugares ainda se faz. Hoje, praticamente quase todos os pacientes tratam ou em 20 ou em 25 sessões. E em alguns casos você consegue fazer em 5 sessões. 5? Ou seja, um tratamento que você levava em torno de 9 semanas, 8, 9 semanas, hoje você pode fazer até em uma. Isso graças ao avanço dos equipamentos que permite que você consiga cada vez mais dar uma dose mais alta num volume menor. E, paralelo a isso, houve também um avanço muito grande da imagem acoplada à radioterapia. Lá no início, o radioterapeuta ele marcava na pele do paciente o local onde ia fazer radiação. Certo. E fazer uma radiografia. E a radiografia ela é muito pobre, então você basicamente via osso, era só as referências anatômicas. Hoje você tem equipamentos acoplados no acelerador que são verdadeiros tomógrafos. Então, antes de você receber a dose de radioterapia, se faz a imagem, se confere se o local que você programou para receber radiação realmente está no lugar certo, e aí sim você pode entregar a dose. Porque se você não tivesse essa precisão para entregar a dose, você corria um sério risco, não só de não tratar o paciente adequadamente, quanto de causar um efeito colateral devastador, porque é uma dose cada vez mais alta. Quando você encurta o número de sessões, a quantidade de radiação por dia aumenta.
Então, isso exige uma maior precisão. Fantástico isso. Eu fico imaginando a próstata, que é desse tamanho. Você tem que localizar o tumor. No caso da próstata, a gente trata a próstata como um todo, porque a próstata, normalmente a doença ela é multifocal. Ela, por mais que numa ressonância multiparamétrica de próstata, ou mesmo num PET com PSMA, que é o exame mais recente que existe, por mais que muitas das vezes você enxergue um foco nesses exames, mas normalmente, até quando você faz a retirada da próstata que vai para o histopatológico, a gente percebe que normalmente a próstata é uma doença multifocal. A doença nunca está só em um lugar. Então, essa é a razão pela qual se trata a próstata inteira. E dependendo do risco do paciente, que é feito em função do PSA, do Gleason, que é uma escala de agressividade, a gente também tem que tratar a vesícula seminal. Então, você trata a próstata, a vesícula seminal e, em alguns casos, você trata a drenagem linfática da pelve, que é para evitar, por exemplo, que o paciente fique bom por um tempo e depois a doença apareça à distância, entendeu? Certo. Aquelas perguntas do vizinho. Quem faz radioterapia fica com radiação, depois sai irradiado? Não. Podendo contaminar os outros ou não? A única possibilidade disso acontecer é nos casos que hoje é muito pouco utilizado, do paciente que implanta sementes radioativas. Existe uma modalidade de tratamento chamada de braquiterapia, onde você, entre outras coisas, você pode implantar sementes dentro do tumor ou na região. O que tu está chamando é um pedacinho de uma substância radioativa. Isso. Bem pequeno. Muito pequeno. Nano, aquelas coisas. Muito pequeno. Aí tu deixa lá dentro do tumor. Isso. Ela fica emitindo pequenas intensidades de radiação por um determinado tempo. Então, em tese, esse paciente ele fica radioativo. Não ao ponto de ter algum risco de contaminação de terceiros, mas ele tem alguma radiação no corpo. Os pacientes que fazem a braquiterapia externa, que a gente diz, que é a braquiterapia de alta taxa de dose, esse não fica com radiação. E os que fazem radioterapia convencional, zero radiação. O paciente saiu da máquina, ele tem zero de radiação no corpo. Não tem nenhum tipo de radiação, nenhum tipo de risco para criança, para animal, para nada. Ele fica sem radiação alguma. O que permanece, muitas vezes, é o efeito que a radiação causou na célula. Aquela ação da radiação lá no DNA celular, ele persiste. Inclusive porque você tem as fases do ciclo celular que são mais ou menos sensíveis. Então, o dano que a radiação causou na célula, às vezes, persiste por semanas até meses. Mas você não tem radiação nenhuma. Fantástico. Essa pergunta, por incrível que pareça, o nosso primeiro tempo está acabando, tu vai começar falando assim, queima a pele a radioterapia? Mas essa tu vai responder já já. Pessoal, por incrível que pareça, o nosso primeiro tempo acabou. Ele vai ter que voltar para continuar o programa outras vezes. Mas já a gente volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa de super informação com o meu amigo, meu ex-aluno, isso me deixa muito orgulhoso, o Erivelton Lima de Freitas.
Ô, Erivelto, com H e com Y. É que eu escrevi no meu celular Erivelto com E e com I, eu não te achava. Estava escondido. Erivelto com H e com Y, para todo mundo nunca mais esquecer. Erivelto, me fala uma coisa. A radioterapia queima a pele, queima ou não? Antigamente queimava, né? Sim. Antigamente a gente usava um equipamento chamado de telecobalto. O cobalto, até pela característica do tipo de energia que ela possuía, ela tinha uma dose muito alta na superfície. Então, para alguns tumores era muito bom. Tumor de pele, tumores superficiais, ele funciona excelente. Mas quando você tem uma estrutura mais interna, por exemplo, você vai tratar um colo de útero. Então, para a radiação chegar até o útero, ele tinha que atravessar o corpo inteiro. Então, essa dose que entrega na pele acaba dando muita reação. Certo. Isso chama radiodermite. É um processo inflamatório na pele causado pela radiação. Hoje, com as máquinas mais recentes, os cuidados que a gente passou a ter também, isso é cada vez menor. Ainda existe, mas é infinitamente menor. Você tem aí em torno de 5%, 10%, não mais do que isso. As reações de pele que ficam, às vezes, parecido com queimadura, mas não são queimaduras. São processos inflamatórios na pele. Existem graus desses processos, pode chegar até o grau de necrose, que hoje na prática, a gente não vê mais, mas é muito comum, por exemplo, você ter mudança na cor. A pele ficar mais eritema, uma espécie de eritema, né? Aquela vermelhidão, aquela coceira, ardência. Mas existem muitos pacientes, por exemplo, que fazem um tratamento e não tem nem sequer vermelhidão. Aí depende muito também do cuidado que o paciente tem com o local, depende da dose que ele está recebendo. Pacientes que precisam receber uma dose mais alta, se espera que tenha um pouco mais de reação. Por outro lado, aqueles que são tratamentos mais localizados, com uma dose menor, muitas vezes não tem quase que nada de repercussão na pele. Certo. Mas não é uma queimadura, é um processo inflamatório. Erivelto, aquela pergunta de todo mundo também. Radioterapia tem alguma coisa a ver com queda de cabelo? Pode ter. Pode ter. Nos casos em que o paciente, por exemplo, trata tumores cerebrais. Ah, na cabeça. Isso. Porque a ação da radioterapia normalmente é uma ação local. Diferente, por exemplo, da quimioterapia, que você toma uma medicação na veia e que ela vai agir no corpo inteiro, a radioterapia ela sempre tem uma ação local onde você planeja entregar aquela dose. Certo. Então, um paciente, por exemplo, com um tumor do cérebro ou mesmo uma metástase cerebral, quando eu irradio, aquele local apenas onde recebeu a radiação, você vai ter uma alopécia. Você vai ter uma queda de cabelo. Uma queda de cabelo, que normalmente é reversível, não totalmente, muitas vezes, mas é reversível. Existe uma condição que a gente hoje quase não faz mais, que é a radioterapia de cérebro total. Que isso era muito comum em pacientes que tinham muitas metástases. Então, você tinha que irradiar o cérebro inteiro. Com isso, toda a área do couro cabeludo recebia radiação. Então, o paciente ficava com o cabelo bem ralo, tinha uma alopécia mais importante e normalmente pouco reversível, até mesmo porque é um paciente que muitas vezes já fez químio, então a químio também contribui com essa queda. Essa é a única exceção. Hoje, a radioterapia de cérebro total é um número muito pequeno de pacientes. Muito raro. Muito raro, com a qualidade de tudo. Né? Isso, porque veio a questão da imunoterapia, associada à quimioterapia, que inclusive hoje a imunoterapia tem ação no sistema nervoso, né? Porque antes só tinha químio, a químio não penetra, não consegue atravessar a barreira hematocefálica. E aí, com isso, eu tinha que ter um pouco mais de trabalho ali de tratar aquelas lesões. Hoje, muitos imunoterápicos, eles conseguem atravessar a barreira hematocefálica e com isso ele tem ação em sistema nervoso. Foi um salto enorme a imunoterapia, né? Sim. Eu que sou bem mais velho que você, todo dia eu leio. Hoje em dia, médicos não tem como, né? Todo dia você tem que estar atualizado. Todo dia, incrível. Eu que sou da época que as coisas eram empíricas, né? Que você dava aspirina porque tinha a ideia de que passava dor. E hoje nós chegamos na molécula, no átomo, na medicina de precisão. Isso é fantástico. Na tua área de trabalho, na minha área de trabalho ninguém morre mais.
né? De coração você consegue resolver tudo e, na maioria das vezes, com um comprimido e um copo d'água. É isso que é importante, é fantástico isso aí. Me fala uma coisa, precisa internar para fazer radioterapia? Não, a radioterapia é essencialmente ambulatorial. O paciente vai até, uma vez que já tenha feito todo o processo de consulta, planejamento, uma vez que esse paciente já esteja em tratamento, ele tem uma hora definida todo dia naquele horário, ele vai lá, trata em torno de 10 minutos e aí já está livre para ir para casa, para ir para o trabalho. Hoje para ir para o trabalho, isso é interessante, para ir para o trabalho. Hoje é muito comum, por exemplo, eu ter que ajustar o horário de tratamento do paciente para não conflitar, por exemplo, com a faculdade, para não conflitar com o trabalho, porque esse paciente, cada vez mais, ele tem a sua vida normal durante o tratamento. Então, isso é algo que a gente se preocupa muito, porque tem o componente emocional, psicológico que isso traz. Né? O paciente que consegue realizar suas atividades durante o tratamento é um paciente que costuma ir muito melhor, porque ele está no comando ali da sua vida, da sua rotina, né? O impacto é muito pequeno. Certo. Claro que isso não é uma regra absoluta, né? Tem aqueles pacientes mais espoliados, com doenças mais avançadas, que às vezes estão internados no hospital, não para fazer a rádio, mas eles internam por conta dos sintomas que a doença trouxe. Da clínica da coisa. Isso, exato. Me fala uma coisa, Edvaldo. Tumores muito grandes, a radioterapia é maior, mais intensa, como é que é? Tumores muito grandes a gente tende a evitar tratar. Quando um tumor é muito avançado, normalmente uma estratégia que nós usamos é fazer a quimioterapia antes, para você conseguir ter o que a gente chama de down stage, e aí você consegue posteriormente tratar com mais segurança. Porque se você tem um tumor muito volumoso, a região de radiação que eu vou ter que entregar a dose vai ser uma região maior. Com isso, as chances de efeitos colaterais são muito maiores. E aí é sempre aquela balança, né, do custo-benefício. Certo. Porque você entregar a radiação num campo muito extenso, esse paciente ele vai ter maior risco de ter efeitos adversos. E às vezes os efeitos adversos são tão ruins ou até maiores do que a própria doença. Certo. Agora, uma coisa interessante, assim, uma pergunta de vizinho também. Radioterapias antes pode sensibilizar para a quimioterapia e vice-versa? Eu posso fazer a quimio primeiro para depois a rádio com maior sensibilização da doença? Mais comumente você tem a quimioterapia que a gente chama de neoadjuvante, né? A quimioterapia antes da rádio. E você também tem alguns quimioterápicos que são radiosensibilizantes. Eles potencializam o efeito da radiação na célula. Então, hoje é como se fosse um jogo de xadrez. Dependendo do movimento que o inimigo faça, você movimenta as peças em conformidade. Fantástico. Então, a quimioterapia como instrumento de diminuição de tumor para posterior radioterapia é algo extremamente usado, assim, com eficácia muito grande. Isso é muito comum, por exemplo, em tumores de cabeça e pescoço. Infelizmente, a nossa realidade ainda é de ter diagnósticos tardios. Então, pacientes às vezes chegam com tumores muito grandes, com linfonodos megalianos no pescoço, com realmente doenças bem avançadas. Se eu for fazer radioterapia nesse paciente, os efeitos colaterais vão ser muito devastadores. Certo. Fora que, pelo tamanho da doença, a eficácia esperada também vai ser pouca. Quando esse paciente faz quimioterapia, normalmente a gente faz em torno de 3, 4 ciclos de quimio. Com isso, o tumor diminui bastante, ele não vai desaparecer, mas diminui muito. E aí, no segundo momento, a gente começa a radioquimioterapia juntos. E aí você tem muitos casos de pacientes que tinham doenças muito avançadas e que, posterior, faz os exames e o tumor sumiu completamente. Eu brinco que o maior prazer que eu tenho é de ver o paciente depois de reclamar, porque tem os efeitos colaterais. Você pode ficar um pouco com a boca seca, você fica com a região, ela vai ficar, às vezes, com cicatrizes, quando são tumores avançados. Esse paciente chega para mim, às vezes, depois de 1, 2, 3 anos, poxa, doutor, minha boca ainda está um pouco seca, eu tenho que ficar bebendo água. Aí eu sempre brinco, que bom que você está aqui para reclamar. Porque em outro momento esse paciente tinha uma sobrevida de meses.
em alguns meses aquele paciente estaria morto. Fantástico, fantástico esse comentário. Que bom que você está aqui para reclamar. O nosso tempo está acabando, tu vai voltar, porque faltaram algumas perguntas para eu fazer, tá? Com o nosso programa, eu te programo daqui com umas 2 ou 3 semanas de novo, tá? Porque eu queria saber radiação em marca-passo, braquiterapia, uma série de coisas que não deu tempo de a gente comentar hoje, que você volta. Por enquanto, considerações finais e dedica ao programa. Acho que como todo oncologista, a gente sempre, em qualquer oportunidade, sempre enfatiza a necessidade da prevenção, né, de realmente procurar fazer os exames periódicos, rotineiros, ter bons hábitos, né, principalmente hábitos alimentares e atividade física. Então, qualquer palestra que eu vou, qualquer aula que eu ministro, ou mesmo qualquer oportunidade de falar para um determinado número de pessoas, inclusive no próprio consultório, é algo que a gente sabe que faz muita diferença, não só para você evitar ter um câncer, quanto para você ter mais chances de cura quando ele aparecer. Então, bons hábitos, uma boa alimentação e atividade física regular, isso é essencial. E, claro, sempre enfatizando também a importância da espiritualidade, né? Você estar em paz consigo e estar em paz com o Criador, acho que isso é um fator primordial para a vida sob qualquer aspecto. Em termos de dedicação, assim, dedico a Deus acima de tudo, né? A oportunidade de poder estar fazendo o que eu gosto de fazer. Eu agradeço muito a Deus por isso. É um privilégio, eu digo que quando os pacientes vêm, às vezes, agradecer, né, o tratamento, a cura, eu sempre digo isso realmente com toda sinceridade, que o privilégio é meu poder fazer aquilo, porque é um privilégio poder ter a dádiva que Deus me deu de poder fazer aquilo que me dá prazer. E não deixaria também de mencionar como agradecimento, eu acho que essa é uma oportunidade, queria dedicar a uma colega, a doutora Isabel Campos, que foi uma pioneira da radioterapia aqui no Pará. Infelizmente, ela nos deixou na época do Covid. E, inclusive, a Isabel foi a médica que me trouxe para Belém. Quando eu estava em São Paulo, naquela dúvida de se voltava ou não volta. Todo mundo passou por isso. Ela foi a pessoa que disse assim, não volta, que, poxa, a gente precisa de você aqui. E eu gostaria de deixar em memória essa dedicação a ela, a doutora Isabel Campos. Eu sempre falo que quanto mais a gente estuda, mais a gente acredita em Deus. E mais a gente se torna só um instrumento, né? Isso é fantástico. Obrigado, meu filho. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. O programa acabou com essa dedicação a Deus, que todos nós acreditamos e sabemos que somos só uns instrumentos. E a doutora Isabel Campos, esteja onde estiver, doutora Isabel, um dia a gente vai se encontrar. Mas o programa também foi para a senhora. E para toda a comunidade civil e da saúde que começou a entender o tratamento de radioterapia. O Orivelton volta em breve para continuar esse programa. Por enquanto, um domingo iluminado, uma semana iluminada para todo mundo. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.